Olá, gente. Vai falar sobre separação de misturas, um tema recorrente nas provas do Enem e a gente vai falar dele. Trouxe aqui para esse ponto, para esse tópico aqui, esse assunto, 3 questões do Enem. Antes a gente vai fazer a nossa pequena revisão sobre o tema. Então a gente vai começar com um processo de separação chamado de filtração. A filtração pelo próprio nome, né, a gente vai utilizar um filtro para separar os componentes da mistura através, né, pela ideia do tamanho das partículas, pela diferença de tamanho das partículas. O processo de filtração é utilizado, por exemplo, quando você vai fazer café, né, você coloca lá o líquido e tem a parte sólida, né, que são os grãos lá de café, o pó de café, e nesse processo você joga água lá e vai haver a separação do líquido com o sólido, né? Então aí é um processo comum utilizado no dia a dia. Outro exemplo de processo de filtração utilizado no dia a dia é o aspirador de pó, né? Que vai ter aquele filtro onde você vai separar os componentes por diferença de tamanho. Os componentes sólidos que têm maior tamanho, eles vão ficar lá no filtro e os outros vão passar, tá? No laboratório utiliza-se um procedimento muito semelhante a esse que está na imagem. Tem aqui um funil, eu vou ter o funil com papel de filtro e eu vou despejar, né, a minha mistura. Nesse caso aí é uma mistura sólido líquido. O sólido vai ficar no papel e o líquido vai descer até o becker. E aí vai separar os componentes através do processo de filtração. O processo de filtração também é utilizado, a gente vai ver lá na frente, na estação de tratamento de água, né? É um dos primeiros processos aí, onde você vai reter aquelas impurezas que a gente vê vão ficar fora da água pela diferença de tamanho aí das partículas, tá? Em seguida ao processo de filtração, a gente tem a decantação, que também é um processo importante na separação de misturas e é muito utilizado. A separação pela decantação ocorre pela diferença de densidade, tá? A entidade, a parte da mistura mais pesada vai ficar depositada no fundo. Tá? Então vai haver um processo de separação através da diferença de densidade. O componente mais denso, pela ação da gravidade, vai ficar depositado no fundo do recipiente. E depois a gente usa um funil, a gente pode usar um funil de decantação. Tem uma semelhança de decantação e sedimentação. Um exemplo da decantação é a separação da água e areia, onde você utiliza, você mistura os dois, vai perceber que a areia vai depositar no fundo e em seguida você consegue separar pela decantação. A mesma coisa ocorre com o óleo e água, né? Também ocorre pelo processo de decantação. Tem uma diferençazinha entre decantação e sedimentação. A sedimentação seria o ato de a mistura ficar depositada no fundo do recipiente. Aí seria chamado de sedimentação, como é ilustrado aqui nessa imagem. Eu tenho uma mistura, posso dizer que é areia e água, e depois de um certo tempo em repouso, eles vão a parte sólida vai se sedimentar, vai ficar lá no fundo. E o processo de decantação é justamente esse processo de você levantar o líquido, né, e tirar o líquido e o sólido fica lá no recipiente. Depois é utilizado um processo de sifonação, que é para retirar o líquido. Quer dizer, poderia ser um outro processo para retirar esse líquido, que é a sifonação. Ou você utiliza a decantação, ou depois da sedimentação você utiliza a decantação, tá? Então, a diferença da sedimentação para a decantação. A decantação, no caso aí desse processo ilustrado na figura, poderia ser substituído por uma sifonação, que é pegar uma mangueirinha e retirar o líquido. A decantação seria só aquele processo de você é, é, curvar o líquido, né, inclinar o becker para poder retirar o líquido. Em seguida da decantação, a gente tem processos que vão utilizar a mão, né, processos físicos, que é a catação,
Você vai catar lá, é o caso do feijão, você deixa o feijão lá e vai catando as impurezas, quando você só quer retirar o feijão. Você tem a peneiração, que é também muito utilizado no dia a dia. Você tem as impurezas, que podem ter um tamanho maior ou menor, vai ficar retido lá. Você tem a ventilação, que é a ação do vento, você está lá agitando e o vento vai levando as partículas, as impurezas mais leves. E a levigação, que é muito semelhante, só que o caso aí, quem vai levar as impurezas é a água. Tá? Então, esses processos aí não costumam ser cobrados no Enem, mas a gente traz aqui para falar um pouquinho delas. Em seguida, a gente tem a vaporização, que ocorre nas regiões onde você tem a obtenção de sal, né? A obtenção do sal a partir da água do mar, é justamente a água vaporizando e ficando no fundo do recipiente, no caso aí, no caso do oceano, vai ficar lá na parte sólida, né? No solo, vai ficar as porções de sal, tá? Aí vai ter que ter a ação do sol, né? O sol vai vaporizar a água com sal e o sal vai ficar lá no fundo. Isso ocorre pela diferença do ponto de ebulição do líquido, e do próprio sal, tá certo? A centrifugação, que é um processo também bastante comum na separação de misturas, onde posso usar uma centrífuga que vai separar pela ação da rotação, né? Você vai fazer a rotação de uma mistura e nesse processo vai haver a deposição no fundo do becker, no fundo do tubo de ensaio, a parte sólida, tá? Você usa aí uma centrífuga, tá? As partículas inicialmente vão estar em suspensão, você coloca dentro da centrífuga, liga e ela vai girar, e quando girar você vai perceber que no fundo do tubo de ensaio, que está mostrado aqui na imagem, no fundo do tubo de ensaio vai ficar as partículas separadas, tá? Após a centrifugação, a gente tem, aí sim a gente entra na parte mais interessante, que é o que é normalmente cobrado em vestibulares e também no Enem, que é o processo de destilação. Tem a destilação simples e a destilação fracionada. Ambas utilizam a mesma ideia, a diferença do ponto de ebulição. Você aquece a mistura e pela diferença do ponto de ebulição, uma vai sair primeiro e a outra vai ficar. Na destilação simples, é o caso do sólido com líquido. Na fracionada ou na complexa, na composta, você é utilizado para separar líquidos. Tá? Então, líquido mais sólido, destilação simples. É o caso da água do mar, né? Você separa o sal da água pelo processo de destilação. A gente viu também que pode ocorrer pela evaporação. E no caso da destilação fracionada, você utiliza para separar líquidos que são totalmente miscíveis, caso da água com o álcool, pela diferença do ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água, sim, o ponto de ebulição do álcool é menor, né, 78. O caso aí da acetona, que é 58. Se você misturar os dois, a acetona sai primeiro. Então você utiliza o processo de destilação fracionada. O aparelho adequado, né, você usa o destilador. Aqui tem toda a montagem, né? Tem o condensador, tem o balão de fundo chato. Então a mistura vai estar aqui inicialmente, né, nesse balão, a mistura que você quer separar, por exemplo, água com álcool, e aqui você aquece. O primeiro que vai sair é aquele que tem menor ponto de ebulição, vai sair primeiro, e em seguida vai sair aquele que tem maior ponto de ebulição. Ou não sai, né? Dependendo da temperatura que você adicionar aí. Se você colocar 100 graus aqui, se essa fonte de calor for 100 graus, a gente sabe que, ou menor que 100 graus, que vai sair primeiro é o álcool. O álcool vem para cá e aqui ele resfria e condensa e vem para cá. Então a parte aqui é o que tem menor, é a parte que tem menor ponto de ebulição. Tá? Então aqui é o processo de laboratório, que é feito a destilação. Uma visão maior do processo de destilação é o que ocorre nas refinarias, tá? Eu vou ter a torre de destilação, que vão ser estruturas que vão separar o petróleo, né, em outras substâncias. Então, o petróleo é colocado em um forno com alta temperatura,
elevadas temperaturas, e esse forno a elevada temperatura, ele vai fazer com que os componentes vão saindo, né? Aqueles componentes que têm menor ponto de ebulição saem primeiro, tá? Então aqui vai sair o GLP, vai sair o gás propano, e assim a gente vai ter o aumento do ponto de ebulição. Então a gasolina tem um ponto de ebulição maior do que os gases, propano, butano. O querosene também tem maior ponto de ebulição do que gasolina, e assim a gente vai ter a saída dessas outras substâncias pela diferença do ponto de ebulição. Aquele que tiver menor ponto de ebulição vai sair primeiro, e aqueles que tiver maior ponto de ebulição vai sair depois, que é o caso dos óleos. Óleo leve, óleo combustível, sai depois por causa do ponto de ebulição. Isso aqui ocorre no processo de refino do petróleo, tá? E é aí que são cobradas as questões do Enem e vestibulares, tá? A separação magnética, que você, pelo nome, né, separação magnética, você vai usar uma estrutura para um ímã para poder separar aquele que é atraído pelo ímã e aquele que não é atraído pelo ímã. Se você misturar uma barra de um pedaço de metal, né, ferro, com areia, e você quer separá-los, você usa esse ímã gigante que vai separar o ferro da areia, por exemplo, tá? Isso é chamado de separação magnética. E a gente tem um outro processo, né, outro fenômeno que acontece no nosso dia a dia, que é em uma estação de tratamento de água, que é basicamente separação de mistura. Você tem uma represa, que é a fonte onde vai estar a água lá parada, onde a água vai ser tratada. Essa represa, ela passa por um processo de filtração para obter, separar as entidades, né, as sujeiras que estão lá na água da represa, né, galhos, folhas. Então há esse primeiro processo de filtração. Em seguida, a gente vai adicionar substâncias, né, por exemplo, cloro, né, já aí na parte inicial, e depois vai seguir as etapas. Tem a etapa muito importante, que é a floculação, coagulação, onde você vai adicionar o sulfato de alumínio para poder formar flocos. As sujeiras vão se aglomerar para formar flocos, aí você consegue separar. Tem tanques de decantação e também de filtração novamente, só que aí é um processo mais específico. E em seguida a gente tem a adição de componentes para fazer a purificação da água. Tem o cloro, tem o flúor e também tem o controle de pH. E aí a água vai ser devolvida e distribuída para as residências. Então, o processo que acontece em uma estação de tratamento é basicamente todo o processo de separação de mistura que a gente estudou até agora, né? Decantação, filtração, você tem aí também processos de purificação da água, né, com a coloração e fluoretação, tá? A floculação, que acontece na estação de tratamento de água, é justamente você adicionar um agente coagulante, floculante, que é o caso do sulfato de alumínio, e isso aí vai formar flocos. Essa substância vai reagir para formar flocos e permitir que a sujeira seja separada, tá? Porque esse processo aí vai juntar as impurezas e permitindo uma maior facilidade para separá-las. Isso aí acontece na estação de tratamento de água. E aí a gente vem para a parte de questões. É aí que a gente entra com a resolução de questões do Enem. Essa questão aqui é uma questão do Enem. Essas questões do Enem podem ser Enem primeira fase, primeira aplicação, segunda aplicação, PPL, entre outros tipos de prova do Enem, tá? Porque é um banco de questões, pode estar tudo aí misturado. Então, nessa questão do Enem 2019, na perfuração de jazida petrolífera, a pressão de gases com que o petróleo jorre faz com que o petróleo jorre. Ao reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Então, se a pressão diminuir, vai ter que ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo, né, que vai ter várias substâncias, também se encontra componentes mais densos. Então, aí é o primeiro detalhe da questão do Enem, né? A densidade. Quando ele está falando de densidade, componentes mais densos ou menos densos, ele está falando do processo de decantação, porque o processo de decantação obedece à ideia de
substância mais densa, ela vai se depositar no fundo e a outra vai ficar lá em suspensão, tais como a água salgada, a areia e a argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento é Aí ele quer saber como é que você vai separar o petróleo desses outros componentes que são mais densos, né? Que vão ficar lá no fundo da mistura, que é justamente a decantação que a gente viu, que acontece pela diferença de densidade. Bem, uma outra questão também do Enem, dessa vez 2015, vai vir sobre processos de separação utilizado aqui também no petróleo, né? Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha do caju, LCC. A composição do LCC é muito parecida com a do petróleo, e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com petróleo. Então, ele está falando de um processo semelhante à questão da floculação, né? Floculação. Ou barra coagulação, né? Coagulação. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Então, aqui ele já está falando de outro processo, que é a separação magnética. Então, ele está falando de dois processos e quer saber, né, qual é a técnica considerada nos dois processos de separação. Aí, letra A, flotação. Não, flotação não é. Decantação também não é. Letra B, decomposição e centrifugação. Também não é. Letra C, floculação, né, que a gente viu que realmente é muito semelhante ao processo utilizado nessa questão aí. Tá? E separação magnética, sim. Destilação fracionada, não. Tá? Destilação é diferença do ponto de ebulição. Então, aqui não tem nada a ver. Peneiração também não. A gente colocou lá nos processos físicos, utilizar a mão, né? O esforço físico. Dissolução fracionada, que a gente não viu. E magnetização, que não é. Então, aqui vai ser a letra C. Tá? Floculação e separação magnética. Falou em magnetismo, ímã, está falando de separação magnética. Vamos continuar para a nossa última questão. Questão de 2011. Enem 2011. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente em crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir água do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismo a essa população ribeirinha, Então, ele está falando, né, do que a gente viu, o que acontece em uma estação de tratamento de água. Você tem aí processos que vão utilizar filtração, né? Filtração, vão usar a decantação, vão usar a floculação, coagulação, e filtração e o processo final, né, que é a cloração, a adição do cloro. Então, ele está falando justamente na parte final aí de uma estação de tratamento. Muito embora o cloro ele é adicionado inicialmente e depois no final. Além de adicionado o flúor também, questão dos dentes, das cáries. Então, ele está falando aqui da cloração. Tá? O certo é fazer todos o passo a passo. Né? Se você pega a água do rio, você poderia filtrar, depois fazer o processo de decantação, se tivesse micro-organismo lá, areia, sei lá, e depois fazer uma coagulação. Mas, como ele está falando, para atenuar problemas derivados de micro-organismos, ele está falando justamente da adição de cloro, que vai justamente fazer a limpeza da água, a desinfecção da água.
vai matar os micro-organismos, tá? Então, está falando da letra B. Então, essas foram as questões que a gente encontrou que trouxeram temas aí relacionados à separação de misturas, tá? A gente volta daqui a pouco trazendo mais questões aí para a gente resolver outro tema, né? Já que essa parte inicial a gente separou em química geral, físico-química, química orgânica e química ambiental, para a gente responder as questões do Enem e fazer essa breve revisão aí desse curso básico para o Enem, curso básico de resoluções de questões de química para o Enem, ok?